Olá! Quando a gente fala de finanças públicas, a coisa é sempre mais complexa do que parece, né? Para a gente entender de verdade a saúde financeira de um governo, a gente precisa mergulhar em dois mundos que existem ao mesmo tempo na contabilidade. Vamos lá desvendar isso. Olha só, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. Se um governo termina um ano com o orçamento equilibrado, sabe, arrecadou exatamente o que gastou, isso quer dizer que a saúde financeira dele está boa? Bom, a resposta talvez não seja tão óbvia quanto parece. E a chave para entender essa história toda está justamente aqui. A gente precisa sacar que a contabilidade pública não tem um jeito só de olhar as coisas. Na verdade, ela funciona em dois mundos paralelos, com duas lógicas que rodam ao mesmo tempo. Então, para a gente organizar o raciocínio, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende essas duas lógicas, depois vamos ver como o patrimônio muda, seja na composição ou no valor. Aí a gente aprende a calcular o resultado patrimonial e, no final, junta tudo para ter a visão completa. Beleza, então. Vamos começar pelo básico, pelo fundamento de tudo isso. É como se a gente tivesse duas lentes, dois óculos diferentes para olhar o mesmo patrimônio público, e cada lente vai responder uma pergunta bem específica. E aqui está o pulo do gato. De um lado, a gente tem a visão orçamentária. Pensa nela como o controle do dia a dia, focado no caixa. A preocupação aqui é: o dinheiro da receita entrou na conta? A gente tem autorização para fazer essa despesa? É bem direto ao ponto. Agora, do outro lado, a visão patrimonial é bem diferente. Ela olha para o patrimônio líquido, para a riqueza real. A pergunta dela é: aconteceu alguma coisa que deixou a entidade mais rica ou mais pobre? E isso independe se o dinheiro já entrou ou saiu. É o que a gente chama de fato gerador. O evento aconteceu, então registra. Ok, vamos começar pelo tipo de mudança mais simples de entender, que são as mudanças só na composição do patrimônio. O nome técnico é mudança qualitativa. Basicamente, o valor total da riqueza não muda nada. E esse exemplo aqui deixa tudo super claro. Imagina só, uma prefeitura vai lá e compra uma ambulância novinha, pagando à vista. O que acontece na prática? Bom, o dinheiro que estava no caixa diminuiu, certo? Mas, ao mesmo tempo, o valor em veículos aumentou na mesma proporção. Ou seja, a gente trocou um ativo por outro. Foi uma permuta. O patrimônio líquido, a riqueza total da prefeitura, ficou exatamente igual. Beleza, essa primeira parte foi fácil, né? Agora a gente vai para o que realmente mexe com a saúde financeira de longo prazo. Vamos falar das mudanças que de fato fazem a riqueza do governo aumentar ou diminuir. Para isso, a gente precisa guardar um termo-chave: variação patrimonial aumentativa, ou, para facilitar, VPA. Pensa na VPA como qualquer coisa, qualquer evento que faz o governo ficar mais rico. É um ganho real no patrimônio. Olha só alguns exemplos para ficar bem claro. Quando a prefeitura lança o IPTU do ano, por exemplo, mesmo que ninguém tenha pago um centavo ainda, a prefeitura já ganhou o direito de receber aquele dinheiro. Isso já é uma VPA. Outro caso, uma dívida que o município tinha é perdoada. Opa, ele ficou mais rico, né? VPA. Recebeu uma doação de um terreno? VPA também. O importante é, o registro é feito quando o evento acontece, não quando o dinheiro cai na conta. Isto se tem. O que aumenta, tem o que diminuir, claro. A contrapartida da VPA é a VPD, a variação patrimonial diminutiva. É basicamente qualquer evento que deixa a entidade mais pobre, que reduz a riqueza. Funciona como os custos e as despesas de verdade do período. Vamos pensar em exemplos práticos de novo. Chegou o fim do mês, os servidores públicos trabalharam. Mesmo que o salário só vá ser pago no mês que vem, a obrigação de pagar já nasceu. Isso é uma VPD. Ou pensa no desgaste de um carro da frota, a tal da depreciação. O carro perdeu valor. É uma VPD. O material de escritório que foi usado no mês, acabou, foi consumido. Outra VPD. São recursos que já foram embora, que não existem mais. Certo, então a gente já sabe o que são os ganhos, as VPAs, e o que são as perdas, as VPDs. A pergunta agora é: como a gente junta tudo isso para saber o saldo final da história? A fórmula é surpreendentemente simples, mas muito poderosa. O resultado patrimonial é só isso: o total de VPAs menos o total de VPDs. Ganhos menos perdas. Simples assim. E o resultado dessa conta nos dá dois caminhos, como a gente vê aqui. Se as VPAs, os ganhos, foram maiores que as VPDs, as perdas, a gente tem um superávit. Quer dizer que a entidade ficou mais rica naquele período.
Agora, se as VPDs superaram as VPAs, aí o resultado é um déficit, ou seja, a entidade ficou mais pobre. Não tem segredo. Bom, agora para a gente fechar o raciocínio, vamos juntar todas as peças. Por que é tão importante um gestor público entender esses dois mundos? Porque olhar só para um deles pode ser perigoso. Essa frase aqui é talvez a coisa mais importante de toda a nossa conversa. Não se deve confundir o registro orçamentário com o patrimonial. Eles são independentes. Pensa comigo, um gestor que só olha para o orçamento, para o entra e sai de dinheiro, está vendo só metade do filme. Ele pode até fechar o ano com as contas no azul no orçamento, mas, por trás disso, pode estar acumulando uma dívida gigantesca para o futuro, ou deixando os prédios e equipamentos públicos se acabarem. E isso, só a visão patrimonial consegue mostrar. As duas visões são essenciais. E com isso, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo, mas agora com outros olhos, né? Da próxima vez que a gente for analisar as contas de um governo, talvez a pergunta mais importante não seja só o orçamento fechou no azul. Talvez a pergunta de verdade seja, afinal, o patrimônio de todos nós, o patrimônio público, aumentou ou diminuiu? É uma reflexão que, com certeza, muda totalmente o nosso jeito de avaliar uma boa gestão financeira.